Bom, gente, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, fui fazer um videozinho ontem e não saía como eu queria que saísse. É o seguinte, gente. Então eu vou começar a falar com vocês. Olha, gente, quando eu vou usar uma informação aqui pro canal, eu não uso uma revista, uma reportagem inteira. Eu colho as informações. Bom, gente, isso daí tudo, muitas coisas, como é que funciona o canal. Essa semana eu vou fazer um especial sobre uma nova geração. Aí vocês vão entender. Bom, gente, mas saindo dos assuntos agora, vamos para entrar para o assunto da semana. Então é o seguinte, essa semana eu estou fazendo um especial sobre a tragédia na Boate Kiss, que aconteceu em 27 de janeiro de 2013. Olha, gente, eu colhi novas informações ontem na revista e eu descobri uma coisa, que tanto o que ocorreu na Kiss, ali tinha o forro acústico. Então vamos supor, gente, aqui é um lugar onde essa parede aqui, ó, ela tem um forro acústico. Gente, primeira pesquisa que eu fiz, eu descobri que esse forro acústico ele foi comprado numa loja de colchão. Aí, gente, eu começo a pensar e analisar o quanto que tinha de produto inflamável e tóxico nesse forro acústico. Olha, gente, isso dali, pelo que eu pude ver, ele se misturou um pouco de gás cianeto. E essas informações estão numa edição da revista Veja, do dia 6 de janeiro de 2013, que eu tenho aqui em casa. Então, gente, ele se misturou, esse forro acústico, ele se misturou com gás cianeto e monóxido de carbono. Aí, gente, eu fui pesquisar para que serve o gás cianeto e o monóxido de carbono. Gente, eu descobri que mal que essa fumaça ela causa. Então é o seguinte, a cada jovem da Boate Kiss, aí eu vou tentar traçar uma linha um pouco de medicina que eu não entendo quase nada. Mas vou traçar essa linha. Então é o seguinte, a cada jovem da Boate Kiss, eles aspiraram a fumaça, eles ficaram com um líquido nos pulmões. Então é o seguinte, o pulmão de alguns jovens, eles sumiram e derreteram. Então, na hora, quando eles... os primeiros 180 jovens que eu sempre falo, quando eles aspiraram a fumaça, eles já morreram já de asfixia na hora. Bom, gente, pense comigo, analisa. Aí eu fui ver uma reportagem da Veja de 2013, de fevereiro, que os jovens, eles chegaram a ficar num calor intenso entre 40 e 50 graus, mas esse relatório de fevereiro que eu tenho na Veja, que eu tenho escrito na Veja, ele falou em 400 graus, ou seja, segundo o que a Veja falou na edição da Veja, eu posso trazer para vocês aqui se eu achar ela tá num calor de um vulcão. Mas, gente, mesmo que eu não fosse falar os graus, aquela bota ela esquentou muito. Então é o seguinte, ali quem saiu dali da boate já saiu com dois problemas. Primeiro, inalar toda aquela fumaçaída podre. Aquela fumaça tóxica. Então, gente, eu vi ali, eu não sei se é o cianeto, eu já vou explicar um pouco sobre o cianeto. O cianeto ele é usado, eu acho que é o monóxido de carbono para diminuir
os negócios do aquecimento global. Todo mundo fala muito em monóxido de carbono. Então é o seguinte, esse monóxido de carbono ele é usado para esse tipo de fim. Aí o gás cianeto eu não entendo por que ele é usado, mas para alguma coisa ele é usado. Gente, isso daí tudo, se fosse cair numa parte de escola, isso daí ia cair tudo em trabalho de ciência. Eu não sei, gente, quanto tempo, porque quando eu falo sobre um incêndio matou uma pessoa, um incêndio semana passada no abrigo de lar para menores matou 5 crianças em Pernambuco. E o pior de tudo é que uma dessas crianças era uma menina de 3 anos. Sabe o quê? Essa menina, eu penso e analiso como ali foi com os jovens então. Os jovens ficaram muito tempo naquele ar ambiente, aspirando monóxido de carbono e cianeto. E esses dois gases, eles entraram pelas narinas e foram indo e parar até o pulmão. Gente, se dos primeiros 180 jovens morreram só quando desmaiaram, porque lembra-se que quando acontece, então, é muito rápido. Enquanto a fumaça ela aspirada, aquilo, o pulmão ele derrete e a pessoa já cai asfixiada já. Ou seja, a asfixia da fumaça matou a pessoa. Gente, isso não é só em boate. Semana agora passada, 21 pessoas morreram no hospital da China vítima de incêndio. Bom, se o que é ruim fica pior ainda, porque se já é em hospital, a situação fica pior ainda. Em 2000, o incêndio em Uruguaiana matou pelo menos 12 bebês numa creche em Uruguaiana. E, gente, para adulto é terrível em relação a Boate Kiss ali, foi terrível ali por causa do corpo ali, da reação do monóxido de carbono e do cianeto. Se para os jovens já foi a morte quase que instantânea, porque não teve muito o que fazer, a morte foi instantânea, para a criança ela é pior ainda, porque sabe o quê? A criança, o que acontece? Os jovens, ainda os que conseguiram sobreviver, eles conseguiram sobreviver e sabe como? Talvez até até ali, alguns morreram e outros ficaram em estado crítico, mas conseguiram escapar. E teve a última vítima da Boate Kiss, pelo que eu vi o histórico na Veja, ela disse que teve um problema com gás, com a fumaça, que acho que queimou a pele dessa pessoa. Mas, gente, todas as vítimas da Kiss vão ter problema por resto da vida por causa da fumaça. Vão ter que passar por tratamento por resto da vida, porque sabe o quê? Tudo porque incompetência das autoridades e negligência. Negligenciaram tudo. Tudo. Ali não tem achar qual que é o mais responsável, porque tem o mais responsável, o que fez tudo o que aconteceu, e o menos responsável é aquele que fez vistas grossas quando não era para ser feito. Ai, gente, é muita semelhança entre a Boate Kiss, o que aconteceu em 2004 na Argentina, o que aconteceu ali em Uruguaiana, sabe por quê? Porque sabe o quê? A Boate Kiss ali era tudo jovens que eram calouros,
talvez até um ia fazer medicina, um outro ia fazer mecânica, porque sabe que lembre-se que depois, claro que arranhou muita imagem de Santa Maria aquela época, porque aquela época Santa Maria era tido como um polo jovem, um polo universitário. E, gente, aquela vez quando deu tudo esse problema aí, aquela vez teve muita gente que logo começou a pensar em mudança, isso, aquilo. Gente, passados 10 anos depois, e vale a pena lembrar também porque eu comemorei um ano de canal, quando eu comemorei, alguns meses atrás eu falei da Kiss. Passados 10 anos depois, só teve uma lei aprovada chamada Lei Kiss. No calor de tudo que aconteceu. Então é o seguinte, quando ocorreu a tragédia, muita gente postando isso, aquilo. Gente, você vai ver depois, teve coisas que não mudou muito não, porque demorou-se anos e anos e anos para todas as pessoas responsáveis para julgamento. Aí, quando eles estavam cumprindo as penas, que eram acusados dos crimes, veio uma lei determinando o cancelamento. Ou seja, o júri que era para ser feito, julgamento, já era babau. Aí, gente, o que teve daquela época lá de bom? Só a lei quis, só. A lei quis. Só isso, porque o resto não mudou muita coisa também, não. É a gente fazer o quê? É complicado, eu sei que é bastante complicado, porque tem tudo uma complicação em relação à questão do que ocorreu. Foi uma tragédia horrível, uma tragédia chocante, mas a gente não pode fazer nada porque quem pode fazer alguma coisa, o que pode ser feito alguma coisa é a justiça. E eu tô aqui, claro, gente, abri o canal há pouco tempo, mas eu tô aqui passando para vocês uma história real, verdadeira que aconteceu. É, gente, saber que em 1950, 60, por aí, um amigo meu me passou, devo colher novas informações, um círculo pegou fogo e matou perto de 500 pessoas, semelhantemente a um incêndio lá no Paraguai, naquele shopping que teve em 2004. Por coincidência, foi o mesmo ano que ocorreu todo o histórico da Boate Cromagnon na Argentina. Bom, gente, fui até mais.